Em nosso encontro de hoje, nós vamos continuar a explorar o princípio da humanização e vamos relacionar ele com a questão do perfeccionismo, ilustrado aí pela figura, a ideia de aparar a grama com tesoura para que ela fique com todas as suas folhas exatamente da mesma altura. Antes da gente se aprofundar, só relembrar que nós estamos desenvolvendo os nossos princípios, formam o primeiro pilar do edifício que sustenta a nossa metodologia, e dos 10 elementos que nós chamamos de princípios, nós estamos trabalhando no segundo, o princípio da humanização, que diz que todos somos gente, independentemente de quem sejamos, todo ser humano é gente. Por isso, o nome de humanização. E voltando então na questão da grama, como seres humanos, nós somos falíveis. A nossa falibilidade é exatamente o oposto da perfeição. E aí, então, baseado nesse par de conceitos, nós temos essa reflexão do Charles Koch, um empresário americano, que diz que se você nunca falha, então o mais provável é que você não esteja fazendo nada. Porque se você faz coisas, então a falibilidade vai garantir que em algum momento você vai falhar. Essa ideia também está embutida nessa frase aí de autor desconhecido, e é utilizada por algumas pessoas como estratégia para simularem serem perfeitas. É fácil parecer perfeito quando você não está fazendo nada. Aliás, é comum em alguns grupos, independentemente do ambiente, ser de trabalho, de escola, de esporte ou outros, pessoas que não incomodam ninguém, não fazem nada e depois se dizem perfeitas, porque não é. Essa ideia de que nós possamos não errar, faz a gente um apelo para os nossos egos. Em alguns momentos da vida, todos nós queremos ou desejamos ou almejamos ou imaginamos que possamos ser como os super-heróis da figura, que nunca falham. Mas nós não somos super-heróis. E não precisamos ser tão arrojados e perfeitos, capazes de viajar no espaço e capturar a Kryptonita ou a princesa dos sonhos para que o nosso ego ache que somos super-heróis. Esse auto-engano muitas vezes acaba acontecendo em situações do dia a dia, nas nossas atitudes. Por isso nós temos aí algumas perguntas para reflexão. Uma pergunta diz assim: você se reconhece em algum destes personagens? Você está pronto para tudo? Capaz de tudo? O que te pedirem, você topa? Ou então você é aquela máquina que trabalha sem parar? Ou que distribui dinheiro para todo mundo que precisa? Ou então aquela pessoa que, mesmo sendo ofendida, desrespeitada, não se manifesta, não reage, porque afinal você é muito melhor que os outros? Ou então aquele mártir, aquele que, quando os outros erram, entra no meio e diz: não, a falha foi minha, para tirar
carga da falha dos outros. Esses personagens todos, né, são o que nós chamamos de super-humanos. Né? São traços de comportamento em busca de uma perfeição. Então precisamos ficar atentos para a gente perceber nos momentos em que a gente esquece que nós somos seres humanos falíveis e partimos em busca dessa perfeição ou desse perfeccionismo. Isso não vale só para a gente, né? O princípio diz que todos somos gente, então vale para todas as outras pessoas também. E, em particular, para as pessoas das nossas famílias. Se nós não somos perfeitos, né, os outros também não são. E a gente precisa aceitar isso. Afinal de contas, não conseguimos mudar ninguém. Mesmo quando tivermos familiares, um ou mais, que possam ser taxados de desafios, problemas ou adversidades. Precisamos entender que essa dificuldade que a pessoa tem não define a pessoa. Né? Precisamos aprender a separar a dificuldade da pessoa. Se ela quiser, ela vai conseguir superar as suas dificuldades e continuará sendo uma pessoa. E ao longo desse processo, mesmo com incômodos e prejuízos que a gente tenha que enfrentar, é por conta disso, né, nós temos que demonstrar consideração, oferecer oportunidades. Elaboramos isso nos nossos grupos de partilha, mas precisamos nós esforçar para que os talentos, os sentimentos e as dificuldades de todos os nossos familiares possam ser trabalhados conjuntamente. E se atingir a perfeição é impossível, causou em você uma decepção, vai aqui uma reflexão do Bert Hellinger que mostra o contrário. Se nós fôssemos perfeitos, diz ele, nós não poderíamos evoluir. Nós só temos a oportunidade de evoluir porque somos imperfeitos. Se fôssemos perfeitos, já estaríamos cristalizados, não teria mais o que evoluir, estaríamos estagnados e, portanto, diz ele, não teríamos nenhum futuro. Essa mesma ideia também foi enunciada pelo poeta português Fernando Pessoa, quando ele disse que nasce o ideal da nossa consciência da imperfeição da vida. Tantos, portanto, serão os ideais possíveis, quantos forem os modos porque é possível ter a vida por imperfeita. Isto é, nós temos a possibilidade de escolher a forma como nós queremos viver, justamente porque ela é imperfeita. Porque nós somos imperfeitos. Se fôssemos perfeitos, não tinha que mudar nada e, portanto, não teríamos nenhuma escolha. E ele complementa ainda dizendo que adoramos a perfeição porque não a podemos ter. Repugná-la íamos se a tivéssemos. Seria muito chato se todo mundo fosse perfeito. Diz ele, o perfeito é o desumano, porque o humano é imperfeito. Essa capacidade de aceitar que não somos perfeitos é inclusive tema de um livro da professora Cassandra Brown, do qual extraímos essa reflexão que diz que para aceitarmos que somos imperfeitos é preciso coragem. Precisamos aceitar e abraçar as nossas fraquezas e mais, amá-las. Abandonar a imagem da pessoa que deveríamos ser para aceitar quem realmente somos.
Freud, o fundador da psicanálise, também abordou isso e disse que nós poderíamos ser muito melhores se não quiséssemos ser tão bons. Muitas pessoas, almejando a perfeição e percebendo que não a podem alcançar, param de evoluir. Porque, afinal de contas, a imperfeição é inatingível e só isso que elas querem. E fechamos hoje com essa reflexão da gestora, administradora americana Sheryl Sandberg, que foi diretora do Facebook por muitos anos, que cunhou essa pequena frase aí que nos indica que, em vez da perfeição, devemos adotar a ação, a tomada de atitude. Diz assim: feito é melhor do que perfeito. Feito é melhor do que perfeito.